Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero falar para você, eu vou te mostrar o que é a educação positiva, uma ideia diabólica que está enganando muitas famílias ao redor do mundo, aqui no Brasil em especial, isso está afetando demais como as crianças estão sendo criadas. Você já deve ter visto alguma criança que está, lamentavelmente, sendo conduzida pela educação positiva e mesmo dentro das igrejas. Muitas pessoas estão abraçando essa nova forma de criar os seus filhos, algo que é totalmente antibíblico. Muitos pastores até têm concordado com isso, mas vamos ver como isso é diabólico e como isso está destruindo famílias inteiras. Preste atenção no que essas pessoas vão falar. O foco da educação positiva e respeitosa é desenvolver autodisciplina, responsabilidade, cooperação e resolução de problemas, por meio da gentileza e, ao mesmo tempo, da firmeza. Existe uma frase muito usada na disciplina positiva que é: da onde tiramos a ideia absurda que para fazer uma criança ser melhor, precisamos primeiro fazê-la se sentir pior. A disciplina positiva funciona para crianças pequenas? Sim, a disciplina positiva é para todas as idades e todos os tipos de relacionamentos. É o que me ajuda sempre que eu estou meio inseguro, em dúvida, que é o seguinte: faça com seus filhos aquilo que você gostaria que fizessem com você. O vídeo de hoje é para dar dicas de como educar seu filho sem gritos, sem castigos, sem ameaças, sem palmadas. E tudo que eu aprendi ao longo desse tempo sobre disciplina positiva, criação com apego, todos esses métodos que têm como base a criação com respeito e com paz, dentro de casa. Talvez você não tenha encontrado nenhum problema nas falas dessas pessoas. Talvez pareça até que eles falaram muito bem e é tudo muito perfeito. Mas até o final desse vídeo eu vou mostrar para você como a disciplina positiva está ligada diretamente com o marxismo e, portanto, são ideologias destruidoras que querem atacar a sua família. Não é segredo que o marxismo ele pretende destruir a família. O objetivo deles é destruir o cristianismo e destruir a família. A família é um grande problema para o marxismo. Eles dizem que a abolição da família é algo necessário, porque segundo Marx e Engels, a família só existe para manter o capital. Para eles, o capital, você juntar dinheiro, você ter propriedade, a propriedade privada, é algo horrível que tem que acabar. E a família, segundo eles, só foi inventada para manter esse capital guardado. Então, um pai só acumula riqueza para deixar para um filho, e a família é essa proteção do capital. Eles desejam que a família seja destruída. Com isso, milhares de ataques estão sendo feitos à família todos os dias pelos marxistas. Veja só essas matérias. 10 sinais preocupantes de que você não sabe educar seu filho. As famílias perderam a capacidade de educar seus filhos, diz psicólogo. Tema: o papel da família na educação de crianças e adolescentes. São todas matérias que vão dizer que você, eu, que nós não sabemos criar os nossos filhos, não sabemos manter a nossa família, que nós estamos fazendo errado. Há muito tempo já, os pais estão sendo vistos como incapazes de criar seus próprios filhos. Eles estão tratando pais e mães como um bando de ignorantes. Tanto que essa é justamente a falácia contra o homeschooling. Homeschooling é educação domiciliar, quando você deixa de mandar o filho para a escola para ensinar em casa. E eles dizem com todas as letras: vocês não têm capacidade de educar seus filhos. O Estado tem que fazer isso. Como consequência, os pais estão se sentindo cada vez mais inseguros. Eles estão acreditando nisso que eles estão falando. E eles ficam procurando por alguém que lhe dê uma receita. Alguém que vai dizer: não, faça assim, não, cria assim. Olha, seu filho deveria ser criado desse jeito. Não, não faça isso que você está fazendo. Isso deu oportunidade para que surgisse cada vez mais especialistas orientando como os pais devem pensar e agir. Mas nós temos um problema. Se nós pensarmos que todos esses especialistas estão saindo de universidades que ensinam marxismo, que são marxistas, que ensinam que os pais estão maltratando seus filhos, que os maridos estão oprimindo suas esposas, ou seja, são universidades que ensinam esses profissionais que a família já é um problema desde a sua origem. Então, nós podemos imaginar o que eles vão ensinar, não é? Você quer ver um exemplo fácil de disciplina positiva?
A criança está assistindo televisão no Netflix. Você chega e fala, vai tomar banho agora. Geralmente ela vai falar que ela não quer. E você pode falar, eu sei que você está gostando muito desse desenho. E agora é a hora de tomar o seu banho. Filha, o que eu já falei pra você guardar todo esse brinquedo, toda essa bagunça? Agora, falta meia hora pro aniversário da sua amiguinha, a gente vai chegar atrasada. Você quer ficar de castigo? Filha, vamos guardar esses brinquedos aqui? Falta meia hora pro aniversário da sua amiguinha. Quanto mais rápido a gente guardar, mais cedo a gente chega lá. Você quer ajuda ou você quer guardar sozinha? E aí, mamãe, esse vídeo te fez refletir? A base de uma disciplina positiva e respeitosa é a empatia. O erro pode estar na comunicação. Nosso cérebro não foi programado para receber ordens. A gente não gosta de ser mandado. Mostra que você joga no time dele e não contra ele. Veja como esses especialistas, eles passam como se a família estivesse oprimindo a criança. Como se nós, os pais, nós não estivéssemos no time dele. Porque nós estamos ensinando e nós não deveríamos estar mandando. Nós deveríamos estar apenas deixando que ele, por sua própria vontade, queira arrumar a sua bagunça, queira ser obediente, queira tomar banho. Nós somos opressores, segundo esses especialistas. Isso foi dito por outras pessoas. Você lembra direito quem falou que a família oprime os filhos? Sim, o Marx, o Paulo Freire, as feministas, todas elas falaram exatamente a mesma coisa, que os maridos não passam de opressores da esposa e que os pais não passam de opressores das crianças. É o Paulo Freire que divulgou essa ideia do construtivismo. O que é o construtivismo? É a ideia de que a aprendizagem é um processo construtivo e dinâmico e que o indivíduo é visto como um sujeito ativo e autônomo e na construção do seu próprio conhecimento. Ou seja, o indivíduo ele tem autonomia para aprender sozinho. Essa ideia de você colocar conhecimento na cabeça da criança, para o Paulo Freire, é uma ideia errada, é uma ideia opressora, é uma ideia burguesa e capitalista. Ele ensina isso no seu livro, né? A Pedagogia do Oprimido. Ele vai dizer que essa ideia de o professor ficar colocando conhecimento é uma ideia de um ensino bancário, ficar depositando conhecimento ali, né? E que, na verdade, eles precisam aprender mutuamente. A criança vai aprender sozinha. O professor ele só pode contribuir trocando ideias. O professor vai aprender com o aluno. E aí, eles passam isso também para a família, de que, na verdade, os pais não podem ensinar os filhos. Eles têm que deixar com que os filhos vão aprendendo sozinhos. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Veja só. Se acontecer alguma coisa, vai dizer que a gente botou a mão nele, até a mãe chegar aí. Só protege. Segura a porta aí. Não tem previsto, não? Mas não adianta, ver o quê? A gente não pode bater nele, a gente não pode segurar. Oi, pessoal. Aurélio, não segura. Não segura. Não segura. Deixa ele quebrar que o menino vai pagar tudo. Solta a cadeira. Eu quero saber com a orientação educacional, com assistente social, com a polícia, o que a gente faz com uma criança dessa? Se você, olha, tomba. Olha isso. Isso. Em nome de Jesus. Tomba. Isso, faz. Veja, esse é o tipo de coisas que eles ensinam, que uma criança fazendo isso, você não pode repreendê-la, você tem que apenas conversar, você tem que apenas fazer com que ela entenda que aquilo ali ela está fazendo errado. É uma criança que não é ensinada em casa. De onde que surgiu toda essa ideia? Claro, surgiu da esquerda, surgiu com o Jean-Jacques Rousseau, o pai da pedagogia moderna. Sim, o Rousseau, ele falava que todo ser humano é bom, o homem nasce bom, é a sociedade que vai corrompê-lo. Claro que a pedagogia moderna não traz apenas crianças que não aprendem, traz também professores que não ensinam, né? Como nós já temos visto aí várias matérias com coisas absurdas acontecendo. Por exemplo, essa matéria, análise. Professor usa texto que narra a relação sexual entre homem e menino e é afastado do cargo. Veja só,
Ideologia trans tomou conta da minha escola, critica adolescente de 14 anos. Dia da Consciência Negra, a educação como ferramenta antirracista. Premiado projeto Muito Além das Flores, trata sobre feminismo na escola Nestor. Escolas da rede estadual celebram e enfatizam a importância da consciência negra. Isso são matérias antigas. Veja, nós temos ainda o CONAI, a Conferência Nacional de Educação, que aconteceu agora, cheio de lixo ideológico, onde nós vamos ver isso aumentando muito, pelo menos umas 100 vezes mais. A ideia do Rousseau é de que toda criança nasce sem nenhuma inclinação para o mal. A criança precisa estar livre para aprender com sua bondade inata. Então, a criança é boa, e aí, na verdade, se ela ficar livre, ela vai continuar sendo boa, vai até melhorar, porque ela vai aprender com a sua bondade. Mas se você tentar ensiná-la, aí que ela se torna má. A ideia dele é, a sociedade vai corromper as pessoas. Mas vamos ver então, o quão bondosos são as crianças, quão bondoso é o ser humano. Veja, esse estudo de 2013 fala sobre o prazer com a angústia de outra pessoa. De acordo com o estudo de 2013, essa sensação é intensificada se a criança percebe que a pessoa merece angústia. Um estudo mais recente descobriu que, aos 6 anos de idade, as crianças pagam para ver um fantoche antissocial ser espancado em vez de gastar o seu dinheiro com adesivos. As crianças, elas gostam de ver a maldade, elas sentem prazer na maldade. O Rousseau diz que eles são bonzinhos, né? Veja, eu quero que você entenda, esse princípio do Rousseau, ele coloca a criança como protagonista da sua própria educação. E isso só vai abrir margem para que a criança aprenda e valide comportamentos errados. A criança vai fazer a maldade que já está intrínseca nela, a criança nasce má, nasce com inclinação para a maldade, e se você não ensiná-la a ser boa, ela só vai se aproveitar daquilo que ela já tem e vai aprender apenas o que é mal, vai se apegar ao que é mal e vai cometer maldades. Quem nunca viu uma criança assim? Não, só 2. Era só um, Andrew. Eu aumentei mais um, Andrew. Só escolhe logo. Eu quero esse. Da gente da escolhe Ah, então vou escolher não, Meu Deus. Ô, meu filho, não faz isso. Não vai nenhum, sabia? Porque fazendo assim vai crescendo de É, eu sei. Ô, meu filho, pega só o que mamãe te deu, vai. Vambora. Então nós vamos embora. Não vamos levar nenhum. Olha lá nadando, meu Deus. Eca! Olha, pegou. Vambora, menino. Ai, que nojo. Filho, não pode. Ó, que isso? Vou pegar a pedra. Ele vai te bater. Que isso, Dente? Oxe, que isso? Solta. Oxe, que isso? Coisa feia é essa? Eu tô fazendo o que com você? Ele faz desse jeito com os colegas. É. Filho de Davi. Vem. Davi! Vem. Veja só a fúria e a maldade que essa criança demonstra. Veja só o prazer que é visível que a criança está tendo. A força que ela utiliza para fazer isso. Veja o que essa influenciadora, ela fala sobre como ela cria os seus filhos. Eu gosto de falar para as minhas seguidoras que a minha vida mudou quando eu abri mão de educar. É o que diz a mãe de Helena e Lívia. Ou seja, a mãe da Helena e da Lívia, ela deixou de educar. Ela apenas está seguindo a disciplina positiva, que é não educar. Ela diz mais, ela fala assim,
Além disso, é oferecida uma certa autonomia para as crianças começarem a aprender a fazer as próprias escolhas. Ou seja, não existe limite para a criança, ela tem autonomia. Cada um faz exatamente o que quiser, abrindo brecha para o transgenerismo, por exemplo, né? Veja só, crianças podem escolher com qual sexo se identificam na escola, na Escócia. Isso na Escócia, mas aqui no Brasil não está longe disso acontecer também. E já que eu falei de ideologia mais uma vez, de onde vêm todas essas ideias? Essas ideias vêm da esquerda, vêm do Rousseau, vêm do marxismo e vêm do feminismo. Lembra? São eles que falam que a família ela é extremamente opressora. Veja só o que as feministas falam sobre a formação da criança, o papel do pai e da mãe para fazer com que as crianças cresçam ou não de uma forma legal. Eles vão dizer que ao longo dos anos foi esperado que as mulheres se comportassem de forma delicada e compreensiva. Os homens, por sua vez, teriam que ser mais agressivos, másculos, nada sensíveis. Isabelle comenta que essas atitudes fazem com que relacionamentos abusivos continuem a perdurar, pois essas crianças crescem acreditando que o amor e a violência coexistem. Além disso, homens e mulheres se sentem pressionados a seguirem um padrão esperado por essa cultura enraizada. A cultura que, segundo eles, é patriarcal, é machista, homofóbica e tudo mais, né? Veja que a Flávia Kalina, uma defensora da disciplina positiva, olha só o que ela fala e aí você vai entender o erro. Um assunto que normalmente eu não toco, que é de defender qualquer família, toda e qualquer pessoa, de falar de identidade de gênero e de orientação sexual, de ensinar um mundo homofóbico a respeitar toda forma de amor e todas as crianças do jeito que elas são. Ela fala isso de um ponto de vista bissexual e ela sabe como as crianças com orientação sexual diferente sofrem. Eu imagino realmente como essas famílias, essas crianças sofrem, eu não sei o que elas passam. Eu tento me colocar no lugar delas porque eu não sei como que é, eu não sei como elas se sentem por completo, mas eu consigo imaginar como que é. E pra mim, assim, gente, o respeito é prioridade número 1, assim, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu não sei o que uma pessoa sente, eu não sei o que ela tá passando. Eu tenho certeza que essas pessoas não escolhem passar por isso, ou passar por algum vexame, ou ser rejeitado, ou ser ridicularizado pela sociedade. Então eu não consigo imaginar mesmo pelo que elas passam. O que eu quero passar no meu canal é tolerância, amor e respeito ao próximo. Veja, você percebe? Ela fala sobre aceitação, sobre entender que você não sabe como a pessoa se sente, sobre as pessoas não escolherem viver daquela forma. É toda essa ideia para que você aceite quando o seu filho, a sua filha, quando a criança disser que é trans, porque ouviu na escola, porque viu no desenho, porque viu no filme, porque foi influenciado por outro meio. E aí, quando a sua criança começar a dizer isso, você tem que simplesmente aceitar. Você tem que simplesmente fala assim, tudo bem, filho, filha, tudo bem, você quer que eu te chame como, você quer usar qual pronome, você quer se vestir de que forma, você tem que aceitar. Essa é a ideia que eles querem passar com essa educação positiva. As mães que seguem esse tipo de educação estão ficando exaustas. Veja o que essa mulher escreve sobre ser mãe. Amo meu filho, mas sempre que eu tiver a oportunidade de falar para as meninas não serem mães, eu vou falar. Oxe, aqui não tem romantização nenhuma. Só seja mãe se você estiver preparada para o fardo da maternidade. A maternidade não pode ser um fardo, não deve ser um fardo. Por que é um fardo? Porque se tornar mãe hoje em dia é difícil. E é difícil por quê? Porque a educação, ela simplesmente foi para a lata do lixo. Tanto a educação nas escolas, quanto a educação dentro de casa. Porque especialistas estão ensinando errado as pessoas a criarem seus filhos. Veja, não é natural que uma mãe se sinta tão cansada e tão desiludida com a maternidade. As mães do passado que tinham mais filhos em condições muito piores, que não existe uma época melhor, nunca existiu uma época melhor para ser pai ou mãe do que agora. A melhor época para ter um filho é agora. Se você olhar 10 anos, 20 anos, 50, 100 anos para trás, sempre foi difícil por conta de saúde, trabalho, alimentação, a própria educação, o acesso ao conforto. Hoje em dia, essa é a melhor era que estamos vivendo.
mas as pessoas estão cada vez mais cansadas. O natural é que a maternidade traga alegria. O natural é que a criança receba direção dos pais. O natural é que os pais criem filhos fortes. Nós não podemos deixar que especialistas por aí digam como que tem que ser uma família, digam como uma criança tem que ser criada. Não podemos deixar que pessoas que estão sendo ensinadas por instituições e por ideias que odeiam as famílias, que querem literalmente acabar com as famílias. Não podemos deixar que essas pessoas nos digam como nós devemos criar os nossos filhos. Veja só essa reportagem. O momento incrível em que um menino de 10 anos salvou sua mãe de se afogar quando ela teve uma convulsão na piscina foi capturado. Imagens dramáticas de câmeras de segurança capturaram como o herói Gavin Keeney salvou sua mãe, Lori, em 5 de agosto em Enos, Oklahoma. O vídeo, que foi compartilhado pela família, marca a segunda vez que ele salvou sua mãe depois de ligar para o 911 quando ela engasgou com comida no ano passado. O vídeo mostra Lori convulsionando na piscina do quintal, e Gavin rapidamente subindo a escada e mergulhando. Felizmente, os cães do Keeney também alarmaram o pai de Lori, Stephen Love, que mora ao lado. Ele também correu para ajudar sua filha. Falando sobre o incidente, Lori disse: "Me disseram mais tarde que ele nunca pediu ajuda. Meu pai, que mora ao lado, ouviu os cães latindo, e ele correu e pulou enquanto Gavin me segurava na escada e mantinha minha cabeça acima da água." Ela acrescentou: "Eu estou bem. Eu bebi apenas um pouco de água que pensamos antes de Gavin me pegar. Não posso acreditar que acabei de dizer isso. Não posso acreditar que estou digitando isso. Posso acreditar no que vi em Gavin, meu pequeno herói." O raciocínio rápido de Gavin naquele dia lhe rendeu um lugar honorário no corpo de bombeiros. "Ele passou por tanta coisa comigo e com minha saúde e lida com isso com tanta graça e maturidade", disse sua mãe sobre todos os incidentes. Orgulhoso não é uma palavra suficiente. Pais, mães, criem filhos fortes, criem filhos na presença de Deus, criem filhos da forma que o Senhor deseja que você crie seus filhos. Mas como a Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos? Será que a Bíblia confirma o que a educação positiva fala? Ou será que ela tem coisas diferentes para nos dizer? Veja, Deuteronômio capítulo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine seus filhos a palavra do Senhor. Veja Provérbios capítulo 3. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. O pai que ama o filho precisa discipliná-lo. Veja, Provérbios capítulo 22. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. É importante ensinar a criança no caminho, ela deve andar no caminho tal. É o pai e a mãe que tem que ensinar. Veja o que diz em Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a honrarem os seus pais. Veja o que diz Provérbios 29. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, envergonha a sua mãe, como nós vemos nos vídeos passados. É a vara que vai fazer com que seu filho não te traga vergonha. Veja o que diz Provérbios capítulo 13. Quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Veja, a Bíblia ela fala muito, mas muito diferente da disciplina positiva. Muitos pais, muitos pastores, muitos cristãos estão sendo levados por palavras que especialistas marxistas, pessoas falidas nas suas próprias casas, estão dizendo que você deve fazer também, para falhar juntamente com eles. Eles odeiam a família. O Senhor, o nosso Deus, Ele ama a família. Ele criou a família. Ele diz para você, corrija seu filho. Se você o ame, você deve instruí-lo, você deve ensiná-lo, você deve corrigi-lo.
Isso é a orientação do nosso Deus. Não caia em narrativa, em ideologias furadas que vão destruir a sua família. Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, manda para outra pessoa. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Até um próximo vídeo.